se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Olá, pessoal. Hoje nós temos o culto virtual porque ainda estamos na pandemia e precisamos nos cuidar, como todos nós sabemos. E nós esperamos que em breve nós possamos realizar somente cultos presenciais. Que Deus nos mantenha firmes e com esperança renovada para que esse momento seja bem especial para as nossas vidas quando nós retornarmos definitivamente com os cultos presenciais. Mas enquanto não estamos com todos eles de forma presencial, nós queremos continuar celebrando o amor de Deus por meio dos cultos virtuais. E esse é um grande privilégio para todos nós. Por isso, nós precisamos ter um coração agradecido, porque nesse tempo de pandemia, a palavra não deixou de chegar aos nossos ouvidos e também na nossa vida. Que Deus nos abençoe com essa também motivação para permanecermos firmes. Quero saudar cada um de vocês nesse culto com a palavra de Apocalipse, capítulo 22, o versículo 13, que diz assim: Jesus Cristo diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Eu desejo que essa palavra seja bem presente na nossa vida e também nos alimentando de uma esperança viva no Senhor. Nós queremos começar esse culto no nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, na certeza que Ele está presente entre nós. Vamos ter um momento de oração. Senhor, nós te agradecemos por esse momento de culto e que essa palavra que vamos receber hoje encontre corações sedentos por Ti e pela Tua orientação. Nós pedimos assim em nome de Jesus Cristo. Amém. Porque meu
nossos cultos sempre são marcados por confissão e absolvição dos pecados. Eu convido você a se colocar diante do Senhor e aqui reconhecer os seus pecados e também receber a absolvição que vem do próprio Deus por meio da sua palavra. A palavra diz: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe, sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com ísopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Essa palavra está baseada no Salmo 51, o versículo 3, 4, 5, 6 e 7. Eu desejo que essa palavra seja motivação para a nossa confissão e também para o perdão dos nossos pecados. E se você também reconheceu que seus pecados são inúmeros e colocou todos eles diante do Senhor, eu declaro aqui, não em meu nome, mas em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, que seus pecados estão perdoados. Confie nessa palavra se cumprindo na sua vida neste momento. Dando sequência ao nosso culto, nós queremos partir para a leitura bíblica e hoje o texto indicado para a pregação também, a qual eu vou desenvolver daqui a pouco, está baseado lá em 1 Coríntios capítulo 3, os versículos 1 até 9, que diz assim: Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer, de modo que nem o que planta nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega têm um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Até aqui, a palavra de leitura bíblica para o nosso culto. Pai, eu sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim
de amor, dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim o verdadeiro adorador, achei em mim o verdadeiro adorador, achei em mim o verdadeiro adorador. Muito bem, pessoal. Nós lemos o texto bíblico que faz alusão à pregação e nós queremos então agora pregar a respeito desse texto de 1 Coríntios capítulo 3, os versículos 1 até 9. A igreja de Corinto é aquele modelo de comunidade que chama a atenção. Eles foram presenteados com a graça de Deus em todas as coisas. Em 1 Coríntios 1,5 diz que eles foram enriquecidos em tudo, ou seja, em palavra e conhecimento. Eles receberam o testemunho a respeito de Cristo por meio de pessoas como Paulo, Apolo, Pedro e também do próprio Cristo. Corinto é uma comunidade enorme. Essa igreja era rica financeiramente. Eles tinham todos os dons em sua comunidade. Não tinham problemas em investir em ministérios locais, diaconia e também em missões. Aparentemente era uma comunidade que enchia os olhos de todo mundo que passava por lá. Eles receberam a graça de Deus em Cristo Jesus para o aceitarem como Senhor. Mas havia um problema seríssimo naquela comunidade. A fachada era até bonita, mas o interior era feio. Por isso, em primeiro lugar, nós queremos destacar os cristãos não transformados da comunidade de Corinto. E o nosso texto vai falar sobre isso. O grande problema, então, daquela comunidade é que ela era constituída de pessoas adultas, mas com atitudes e comportamentos de crianças. Uma comunidade que deveria estar num processo contínuo de santificação estava regredindo drasticamente. Quero citar aqui duas síndromes. Existe uma doença rara chamada de síndrome de West. Essa doença atinge crianças nos primeiros meses de vida e quando isso acontece, a criança para em seu crescimento e regride fisicamente e também intelectualmente. Todo o desenvolvimento da criança com essa síndrome fica prejudicado. Além dessa doença, também existe a síndrome de Peter Pan. Você já ouviu falar da síndrome de Peter Pan? É aquela síndrome de uma pessoa que nunca cresce moralmente. Ou seja, essa pessoa com essa síndrome permanece com atitudes e comportamentos de criança a vida toda. Isso não significa que essa pessoa tenha algum tipo de problema ou limitação natural, mas o real problema é que ela luta em permanecer com atitudes de crianças na fase adulta. Isso é problemático. Ao se dirigir à comunidade de Corinto, Paulo percebe que as atitudes, os comportamentos e as decisões da liderança daquela comunidade estavam sendo tomadas como se fossem de crianças. E de forma especial nas questões espirituais. Isso pode acontecer na vida de fé, pessoal. Pessoas são confrontadas com o Evangelho, por exemplo. São resgatadas e libertadas do pecado. Experimentam o novo nascimento, começam a crescer e a se desenvolver na fé e, de repente, param, ficam estagnadas, não atingem a maturidade na fé. São crianças na fé. E o apóstolo Paulo traduz o termo criança para se referir à espiritualidade daquela comunidade, como cristãos carnais ou pessoas sem o Espírito de Deus, ou ainda pessoas não transformadas pelo poder de Deus. Eu vou usar aqui a construção pessoas não transformadas para se referir a pessoas carnais.
O que é então um cristão não transformado? São pessoas que ainda são dominadas pelas coisas da carne. E quando a Bíblia fala em carne, identificando seres humanos, quer descrever uma pessoa que vive sem Deus. Não estão transformadas porque ainda são dominadas pelo pecado. E Paulo diz que a comunidade de Corinto recebeu apenas leite e não alimento sólido para alimentar sua espiritualidade. Ele afirma que não foi possível fornecer alimento sólido que dá vigor e faz crescer, porque eles não suportariam. E olha só, pessoal, leite é o alimento apropriado para um recém-nascido na fé. O leite simboliza a boa dádiva de Deus. 1 Pedro 2,2 vai dizer isso. Como crianças recém-nascidas desejem de coração o leite espiritual puro, para que, por meio dele, cresçam para a salvação. E isso está sendo relacionado, pessoal. O texto de 1 Pedro está relacionado com os primeiros passos na fé. O desejo pelo leite espiritual puro, imaculado, aquela palavra que transformou a vida de pessoas. É ali que os primeiros passos da fé acontecem. No entanto, como crianças que, na medida em que vão crescendo, necessitam de alimento sólido, o mesmo vale para o crescimento na fé. Leite aponta para o sim de Deus para nós. O alimento sólido significa que somos capazes de responder ao amor de Deus com comprometimento e discipulado a Jesus. Ou seja, para cada fase existe um alimento apropriado. Para uma pessoa recém-convertida ou transformada por Deus, que chega à fé e começa a confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, o leite é o alimento apropriado para uma pessoa recém-chegada à fé. Mas na medida em que vai crescendo, essa pessoa precisará de alimento sólido para manter seu crescimento e se tornar madura espiritualmente. Em segundo lugar, como podemos saber que um cristão bebe leite espiritual a vida toda? O grande problema da igreja de Corinto era a sua ética. Não era um problema confessional ou doutrinário, mas a sua ética em questões pessoais e também em questões sociais. A prova disso se encontra na inveja e na divisão que havia na comunidade. Inveja, humilhar o outro, desprezar, são formas que o ser humano não transformado ou um cristão que fica bebendo leite a vida toda usa para se autoafirmar, provocando inimizades, intrigas e também divisões. A comunidade de Corinto era dividida. E o que causa divisão numa igreja? Quais são os sintomas de divisões? Eu vou falar aqui alguns sintomas que podem acontecer divisões numa comunidade. Por isso, os nossos olhos precisam estar atentos e prestar atenção a isso. Em primeiro lugar, o pensamento carnal, pensamento não transformado. Romanos 12 faz justamente essa reivindicação a toda pessoa verdadeiramente cristã. Transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Um pensamento não transformado, uma mente não transformada é o primeiro sintoma que pode acontecer uma divisão tremenda numa comunidade cristã. Depois nós temos outros sintomas, a inveja, a falta de ética e uma lista completa em Gálatas 5, 19 a 21. Também cito aqui o relacionamento com e entre os irmãos na fé, revela algo da comunhão da comunidade com Deus. Outra questão é que quem se encontra longe da comunhão com irmãos e irmãs na fé, também se isola da comunhão com Deus. E isso pode ser um sintoma de divisão. E por último, quem se separa de seu irmão na fé, com esse gesto demonstra que também se separou de Deus. Olha que interessante isso, pessoal.
A comunidade de Corinto sofria com esses sintomas carnais e de divisões. Eles estavam divididos entre si. Haviam grupos e partidos que não os ajudavam no crescimento espiritual. Num primeiro momento, esses grupos, que eu chamo de panelinhas, até dão a impressão de espiritualidade, mas não são. O que deve unir as pessoas numa comunidade é, sim, a palavra, e não o pensamento ou filosofias de vida, ou ainda partidos políticos de certos indivíduos que também estão nas comunidades. Essas pessoas formam ou formavam o corpo de Cristo na comunidade dos Coríntios, mas formavam um corpo dividido. Esses grupos e partidos os levavam para longe do crescimento e da maturidade cristã. Nos grupos, eles se acomodavam, e cada um desses grupos estava com a razão. Isso não gerava unidade, mas divisão. A gente pode se perguntar então, quem formavam os grupos da comunidade de Corinto? São as pessoas que se diziam cristãs. E outra pergunta para a reflexão: quem prejudica a igreja com esses sintomas de divisão? As pessoas de dentro. É isso que Deus deseja para uma comunidade? É óbvio que não. Por isso o apóstolo Paulo diz que uma pessoa pode plantar, o outro regar, mas o crescimento vem do Senhor. Não está nas nossas mãos o privilégio de gerar vida ou transformações. A vida é um dom de Deus e só Ele que pode transformar tudo. Então o texto continua e vai dizer que o que planta e o que rega estão no mesmo nível. Ambos são apenas servos cooperadores de Deus. É Deus que possibilita um trabalho crescer e se fortalecer, também uma pessoa. Por isso, numa comunidade marcada pela fé cristã, não pode ter divisões, partidos, barganhas, muito menos fofocas, ou qualquer outra coisa que demonstre a não transformação. A comunidade de Corinto recebeu e experimentou a força da palavra. As pessoas foram transformadas e iniciaram um processo de crescimento, mas isso não durou muito tempo. Elas regrediram e começaram a agir como crianças na fé. Por isso, Paulo os repreendeu. Eu quero me dirigir a vocês todos que estão ouvindo e vendo este culto. Ao escutar essa mensagem de hoje, como você se sente espiritualmente? Você que já experimentou o poder da palavra e passou pela transformação que essa palavra causa, está num processo contínuo de crescimento? Ou você se identifica com aquelas pessoas de Corinto que ficaram bebendo leite espiritual como crianças? E olha só, pessoal, ficar bebendo leite espiritual é muito cômodo e tem as suas consequências. A pessoa fica vulnerável porque não tem forças para avançar e superar seus limites e desafios que surgem na caminhada. E sempre precisará se apoiar em alguém para dar os passos necessários. No entanto, se permanecer bebendo leite, ficará marcando passos a vida toda. E não é isso que Deus espera de uma pessoa cristã. Uma criança sempre precisa ser orientada, mas é uma orientação com foco na maturidade. É isso que se espera de uma pessoa cristã, que seja sempre orientada pela palavra, mas ao mesmo tempo cresça e se torne madura espiritualmente. É por isso que na igreja nós seguimos o exemplo de Jesus, que faz discipulado com os apóstolos. Com as pessoas que ele vai encontrando na sua caminhada, ele faz discípulos. E todos nós somos discípulas e discípulos de Jesus. Isso significa que nós sempre estamos sendo orientados por ele e também crescendo para chegarmos na maturidade. Deus fez isso com os apóstolos durante 3 anos.
E eles foram capacitados nesse tempo para dar continuidade à obra de Deus, através, então, desses discipulados, e é isso que nós fazemos o tempo todo quando anunciamos a palavra. Eu pergunto para você, e reflita sobre isso, suas atitudes e comportamentos na igreja, com seu esposo, a sua esposa, com sua família, no seu trabalho, no seu lazer, testemunham que você se alimenta de alimentos espirituais sólidos? Ou suas atitudes e comportamentos dentro da sua vida toda sempre revelam que você bebe leitinho como criança? Pense nisso. E eu desejo que você saia do leitinho e se alimente de alimento sólido para crescer, se fortalecer e também chegar à maturidade. Que Deus nos abençoe. Vamos ter um momento de oração. Senhor, nós queremos te agradecer por essa palavra. Obrigado que nós somos desafiados toda vez que escutamos da tua palavra. Por isso eu peço que teu Espírito Santo, que tem força, que tem poder, transforme as nossas vidas para que possamos receber do alimento sólido e sermos discipulados por Ti, Deus. Abençoe todas as pessoas que estão escutando essa palavra e que recebam de bom grado, porque isso é bom e agradável a todos nós. Guarda-nos na Tua palavra, Senhor Deus, e também nos anime a crescermos em conjunto. Abençoe as comunidades e que não haja divisão nenhuma nas comunidades as quais nós estamos pastoreando. Eu te peço assim, em nome de Jesus Cristo. Amém. Sonda-me, Senhor, que me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que mim se rache só a ti, e então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar.
Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Nós temos um momento de memória da senhora Juliana Koxka Gerber. Ela faleceu no dia 13 de novembro. A dona Juliana era mãe do pastor Renato Gerber, que foi pastor aqui na paróquia Limeira, e também foi mãe do Ronaldo, que é membro aqui da comunidade dos Pires. Eu quero ler alguns dados da dona Juliana Koxka Gerber. Ela nasceu então no dia 20 de fevereiro de 1927, na Romênia. Ela era filha de Alexandre Koxka e Juliana Koxka. Ela casou em 18 de maio de 1946 em São Paulo com Jacó Gerber. O casal teve 3 filhos. A sua profissão era do lar e era membro da comunidade Cosmópolis. O dia do falecimento foi no dia 13 de novembro, em Americana, às 20 horas e 40 minutos. A causa da morte foi infecção generalizada. Ela alcançou a idade de 93 anos, 8 meses e 13 dias. Deixa enlutados 3 filhos, 3 noras, 8 netos e 3 bisnetos. E ela foi enterrada no dia 14 de novembro de 2020, às 13 horas e 30 minutos, no cemitério Parque Gramado, em Americana. Eu quero deixar uma palavra de paz, de consolo e também de esperança à família enlutada. Está lá em Romanos, capítulo 8, 35 a 39, que diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu quero desejar que essas palavras sejam de bênção, de consolo e também de esperança a toda a família Gerber que se encontra no estado de luto. Eu desejo que Deus abençoe e cuide de todos vocês, os alimentando da viva esperança da ressurreição em Cristo Jesus. Olá pessoal, para hoje nós temos os seguintes avisos. Dia 25 de novembro, quarta-feira, às 19h30, nós teremos o nosso último culto online deste ano. Aí a gente já entra no esquema de encerramento das atividades. Dia 29 de novembro, o culto será especial, será o nosso culto de advento. O mesmo será online e estará disponível o link nas redes sociais. Lembrando também dos nossos plantões, todos os domingos, quando não houver culto presencial, das 10 às 11h30, para receber a sua contribuição e também os alimentos para a cesta básica. Lembrando também que você pode fazer a sua contribuição através de transferência bancária. A União Solidária. Essa campanha foi prorrogada até janeiro de 2021. Temos mais talões se alguém desejar. O sorteio foi transferido para o dia 17 de fevereiro e o valor de cada número é R$10. Nós também já recebemos o Castelo Forte e as senhas diárias. Vocês podem pegar nos plantões ou nos cultos presenciais. Castelo Forte, R$14 e as senhas, R$9. Neste ano também estaremos fazendo as cestas natalinas. Fiquem atentos ao grupo de WhatsApp da comunidade. Ali, nós mandaremos mais orientações de como estará sendo realizada essa atividade. E nesse ano também, nós queremos fazer uma decoração diferente para a árvore de Natal. Todos são convidados para fazer um cartão com uma mensagem de esperança para colocar na árvore.
use a sua criatividade. Vai ser uma atividade bem interessante. Lembrando também que a partir do dia 6 de dezembro, as tesoureiras do Ministério da Mulher, da UASE, estarão recebendo o valor combinado de cada uma para o pagamento da faxina. Procurem a Lela ou então alguém da diretoria. Outra coisa que eu gostaria de lembrar vocês, ouçam a rádio Lollapalooza. Baixem o aplicativo no seu celular ou ouçam pelo computador. Uma boa semana para todos nós. E nós queremos sair daqui com a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Vamos em paz e sirvamos a esse Senhor com muita alegria. Que Deus abençoe a todos nós. Amém. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é meu coração. Diferente hoje é meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Tudo agora é diferente, isso fala a toda a gente, pois Cristo deu-me seu amor, seu amor. Diferente hoje é meu coração. Diferente hoje é meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Tudo agora é diferente, isso fala toda a gente,